O pessoal vai entrando aí pro nosso bate-papo sobre adoção homoafetiva. Você que tem dúvida aí sobre adoção homoafetiva, você que tem vontade de adotar, você que é casal e você ou é até solteiro e pensa em adotar um filho, então fica aí com a gente que a gente já vai começar o bate-papo sobre adoção, tudo que você precisa saber sobre adoção homoafetiva. Hoje o nosso entrevistado será os meus amigos, né? O Marcelo e o Elcio, que adotaram 2 filhão aí, e hoje eles vão falar todo o processo de adoção, desde o início, desde o desejo do coração até a finalização do processo, até agora, né? Como que é a criação. Então vai entrando aí, Fernando, Fábio, Robert, isso, vai entrando aí, vai convidando aí o pessoal aí para estar com a gente. Hoje, aqui tá o meu filhão aqui, né, que hoje vai participar, porque hoje é um tema, né, que ele fez parte também. Então vai entrando aí, deixa eu só esperar o Elcio aí, o Elcio e o Marcelo entrar, pra gente já começar o nosso bate-papo, amém? Pessoal, vamos fazer assim hoje. Você que tem alguma pergunta, já prepara, mas não coloca agora a sua pergunta, tá bom? Já prepara a sua pergunta, que no final nós vamos estar fazendo um tempo de perguntas e respostas, amém? Então, você que tem dúvidas sobre adoção, você é solteiro ou você é casado e você quer ter filhos, você quer adotar, só que você não sabe nem por onde começa, nem os trâmites que faz para a adoção. Então fica aí com a gente, que os presbíteros do Elcio e Marcelo já vai estar entrando aí. Cadê o Elcio? Cadê o Marcelo? Já veio aí, Marcílio? Amém? Já vai entrando aí, já vai chamando, já vai convidando aí, que nós vamos começar o nosso bate-papo aí sobre adoção homoafetiva. Amém? Como é todo papel, qual papelada que você precisa, o que você precisa para iniciar, o que você precisa aí para tá conseguindo aí, nome... o Elcio aí, vamos ver, deixa eu mandar o convite aqui. Glória a Deus. Convida aí alguém aí que você conheça. Glória a Deus. Olha aqui minha companhia hoje. Nada melhor do que meu filhão aí para participar conosco aí nesse bate-papo. Tudo bem com vocês? Oi, pastor, a paz, boa noite, tudo bom? E você? Bem, graças a Deus. Se apresenta aí para o povo aí, conhecer vocês. Tá travado ou não? Não, a gente está vendo perfeitamente, pode... Boa noite a todos, né? Para quem não nos conhece, nós somos Marcelo e Elcio, né? Nós somos amigos do pastor Leandro há muito tempo, e estamos juntos aí nessa caminhada, estivemos juntos esse tempo todo, né? Já são aí mais de 4 anos. Muitas coisas a gente compartilhou, né, Lê, nessa Sim, amizade, né, de longa data, e acho que a mais importante delas foi a paternidade, né? Então nos tornamos pais aí juntos, né? E hoje também trabalhamos juntos na obra do Senhor. E é isso. Eu sou o Marcelo, ele é o Elcio, para quem não nos conhece, casados e pais pela adoção. Boa noite. glória a Deus. Amém? Por mais que é um papo assim que interessa a todos, né? Mas a gente não pode deixar de começar esse bate-papo com uma oração. Então eu convido você, ou Elson, ou Marcelo, para a gente estar iniciando aí uma oração aí. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui entregando, Senhor Jesus, esse bate-papo, essa live em Tuas mãos, Senhor, porque tudo que fazemos, Senhor, é de acordo com o que Cristo
nos ensinou. Tudo que fazemos, tudo que vivemos, tudo que o nosso dia a dia é inspirado naquilo que Cristo tem reservado para nós. E família é um dom cristão, é um dom de Cristo, é uma herança de Deus. Entregamos essa live a Ti, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Pessoal, você já prepara a tua pergunta, mas eu peço que vocês não coloquem as perguntas agora, porque primeiro a gente vai fazer um bate-papo com o Elcio e o Marcelo, e no final nós vamos abrir, porque se você faz agora, eu vou ter que interromper eles para fazer uma pergunta. Então anota e deixa anotadinho, que no final a gente vai estar olhando a sua pergunta, e aí você pode, eu vou estar anotando a sua pergunta, e você vai poder fazer sua pergunta para eles que têm essa mega experiência aí em questões de adoção homoafetiva, amém? Se você tem alguém, um casal ou alguém solteiro mesmo, que queira adotar, então já compartilha, já chama ele para estar assistindo aí. Tá bom? E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, para a gente começar esse bate-papo, primeiro eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade de vocês estar compartilhando um pouco do conhecimento com vocês. Há muitas pessoas que têm ainda um ponto de interrogação sobre a questão da adoção homoafetiva. Quero dizer que eu amo a vida de vocês, eu não podia deixar de falar o quanto eu amo a vida de vocês, dizer que se hoje eu tenho os meus filhos, que o Vitinho eu não deixei aqui porque o Vitinho fala demais, mas eu deixei o André, e se hoje eu tenho os meus filhos, foi através da vida de vocês, porque vocês foram os anjos de Deus que foi colocado na minha vida para que hoje eu tivesse os meus 2 filhos, que são o melhor presente que Deus pode me dar. Então, amo a vida de vocês, eu acho que eu vou ser eternamente grato. Por isso, quando a gente for para o céu, eu quero uma casa do lado de vocês lá, para a gente sempre estar junto, amém? A primeira pergunta que eu quero fazer é: como surgiu em vocês o desejo de adotar? Aí vocês... né? Esse desejo, ele partiu, acho que de forma individual. Mesmo antes, pelo menos eu posso dizer a meu respeito, eu sempre quis ser pai. Era um sonho desde muito jovem. Eu sempre tive isso no meu coração. E por diversos fatores, a questão da sexualidade, a possibilidade que eu sempre vi foi a questão da adoção. Mesmo podendo ter biológico, mas o caminho que eu sempre tive no meu coração foi a adoção. É um desejo que eu tinha dentro do meu coração antes mesmo de conhecer o Marcelo. Eu acho, Lê, que uma coisa muito interessante também é que quando nós nos conhecemos, a gente já tinha esse desejo em comum, né? Então, quando eu conheci o Elcio, uma das primeiras coisas que a gente conversou foi a paternidade. Foi um dos nossos primeiros assuntos. E o interessante nisso foi que foi uma coisa que casou, né? Que colou quando a gente estava junto. Então, acho que o desejo já existia, tanto da minha parte quanto da parte dele, porque eu também sempre tive esse desejo, independente de qualquer coisa, mas eu sempre tive o desejo, muito a vontade de ser pai. Só que quando a gente se conheceu, acho que aí foi que o desejo se maturou e a gente pôde começar a pensar disso de uma maneira... E bateu as ideias, né? O mesmo desejo. Isso, bateu as ideias, porque os dois tinham o mesmo desejo, entendeu? E qual foi o primeiro... Pode falar. Antes de nos tornarmos um casal, nós éramos amigos e numa conversa longa de umas 4 horas, assim, mais ou menos, a gente entrou no assunto. Foi quando nós descobrimos esse desejo mútuo de sermos pais, de querer ser pai, de querer ter uma família, e aí essa amizade virou uma grande história de amor. Glória a Deus. E qual foi o primeiro passo rumo à adoção? Quando vocês decidiram, pronto, chegou o momento, vamos agora se organizar para a gente começar o processo de adoção. Qual foi o primeiro passo que vocês tomaram? Lê, eu acho que o primeiro passo, e aí a gente vai responder isso como casal, porque nós já éramos um casal quando nós decidimos adotar, mas vale lembrar que a adoção não é somente para casais, uma pessoa solteira também pode adotar, se ela tiver esse desejo, mas dentro da nossa realidade, eu acredito que o primeiro passo e o mais importante foi a conversa.
Então a gente conversou muito a respeito sobre isso, a gente buscou muita informação junto, a gente leu muito sobre o assunto, a gente conversou com pessoas especializadas e a gente entrou num consenso, né? Porque também precisa existir esse consenso entre o casal de estar alinhado com igualmente o que o outro quer. Então ele precisava também querer o que eu queria e eu precisava querer o que ele também queria na época, né? Então acho que assim, antes de você partir para o fazer, para você procurar documento, fórum, etc e tal, essa conversa eu diria que é o passo principal de você estar alinhado com a pessoa com quem você está adotando, alinhar as expectativas, de quererem a mesma coisa junto. Entendeu? Então a gente O conversou sonho muito. tem que ser, o sonho tem que ser dos dois para que, porque duas crianças é para a vida toda, é algo que vai tomar o tempo. Então a primeira passo é a decisão do, no caso se for casal, do casal em si, né? Isso. E eu sempre reforço para todas as pessoas, nós somos bastante procurados para pessoas tirarem dúvidas, né, obter informação. E quem quiser, depois pode nos procurar também. E quando falando de casal, ambos têm que querer com muita intensidade. Não pode ser assim, vou adotar para satisfazer o desejo do outro, porque o outro quer muito, eu nem quero tanto. Precisa querer de uma forma intensa ambos, porque é uma Deixa eu só fazer uma decisão. pergunta. Como tem muito solteiro nos assistindo, geralmente eles pensam que a adoção é somente para casal, mas dentro do processo da adoção afetiva, vocês encontraram muitas pessoas solteiras que queriam ser pais solteiros adotar? Sim, nós temos uma Sim. grande amiga, a Kate, nossa grande amiga, ela fez uma adoção monoparental. Existem várias formas de falar de adoção, né? Então, nesse caso, é a adoção monoparental. Meu gato aqui deu um negócio aqui que eu pensei que estava ao vivo e assim mesmo. Mas aí, como que foi o passo a passo? O processo é igual para todos. Não existe diferenciação. O processo para o solteiro, para o casado, para o hétero, para o homoafetivo, ele é o mesmo processo. Eu tenho um amigo de Facebook, já há vários anos, desde o início do processo de adoção, que ele tem 11 filhos. 11 filhos. Ele é solteiro e tem 11 filhos. Nossa! Esse gosta de ter filho, hein? Esse que é pai. Esse queria E o ser time pai de mesmo. futebol. E aí, como que foi o processo? Aí vocês, depois da decisão mútua que vocês conversaram tudo, como foi o início do processo da adoção? Então, aí depois dessa conversa, né, aí você, depois que a gente alinhou, né, uma coisa que surgiu dessa conversa entre mim e o Elcio foi o mesmo desejo pela adoção tardia, né? Então nós nunca, nenhum dos dois tinha aquele desejo de beber, de trocar fralda, etc e tal. A gente já queria realmente crianças maiores, etc e tal. Então foi uma coisa que saiu alinhada dessa conversa, né? A adoção tardia, optamos por isso. E aí o próximo passo, depois de conversar bastante, é você ter que começar a se mover mesmo e começar a fazer as coisas, né? Então aí a gente, depois desse perfil nosso tá fechado entre a gente foi até o fórum, né? Você tem que procurar o fórum mais próximo da sua casa, porque é pelo endereço onde você mora. Então nós procuramos o fórum mais próximo da nossa residência, fomos até a vara da infância e da juventude, que é a vara responsável pelos processos de adoção, e lá a gente pegou toda a papelada necessária para preencher, para colocar os nossos dados, e aí sim poder dar entrada no processo. E fala rapidinho um pouco dessa papelada, o que eles pedem? Primeiro documento, RG, CPF, antecedente criminal. Isso. Um atestado de capacidade física e mental. E a partir do momento que você coloca toda essa documentação, comprovante de endereço, comprovante de renda, que mais?
comprovante de renda, comprovante de endereço, Isso. atestados psicológicos. Foto da casa, onde a criança vai morar. Depois de entregar toda essa documentação, é agendada uma visita da assistente social. A assistente social vem até a residência, faz uma entrevista com o casal, ela olha cada detalhe da casa. Depois dessa fase da assistente social, ela gera um laudo, aí entra a fase da psicologia. A psicologia ela pode ser uma sessão, 2, 3, depende, ela que vai entender quanto tempo precisa falar com você a respeito do assunto. Passado Só um ponto aqui, só um ponto para o pessoal entender que realmente a assistência social ela olha tudo, viu, gente? Porque ela conseguiu colocar no relatório um videogame que estava no rack, bem escondido, que não dá nem para ver que tinha um videogame. Ela colocou no relatório que eu tinha um videogame dentro de casa. Então, assim, eles olham tudo, né? Olha, ela observou a nossa estante vários livros evangélicos, de temática evangélica. Ela observou o detalhe dos livros e colocou no relatório. O Marcílio está falando de uma parte que o Marcelo comentou antes. A parte da nossa preparação, antes da entrada do documento, foi visitar grupos de apoio à adoção. Nós somos muito gratos. A Fátima, o Gaia, depois, quem tiver interesse, a gente pode falar a respeito. O Gaia no Imbu. Isso, 6 meses mais ou menos de grupos de apoio antes de tomar decisão e antes de começar a papelada. Isso é muito importante porque se você ainda tem um pingo de dúvida sobre se você quer adotar, os grupos de apoio que geralmente tem em todas as cidades, praticamente todas as cidades têm, procura aí, antes de você começar todo o processo, junto, se você é casal, começa a ir nos grupos de apoio, que lá você vai entender melhor, lá você vai ver se é realmente, né, esse desejo, ou é o momento, entendeu? Muito bom. E a gente fez tanto, eu também fiz junto com vocês, no Gaia, que é no Imbu da Fátima, ainda vou marcar um bate-papo com ela, então foi assim, bem esclarecedor pra gente. Foi. Quando eu falei no início de informação, quando você está procurando a informação, se abastecendo de informação para depois você ir no fórum, é nesse momento que você precisa procurar os grupos. Porque quando você vai no fórum pela primeira vez, é uma das perguntas que eles vão te fazer. Você já participa de algum grupo de adoção? Então, quando você chega lá para pegar os papéis, os documentos, é extremamente importante que você já tenha participado de um grupo desse, já tenha trocado ideia com pessoas que fazem essas reuniões. Lá você vai encontrar pessoas que já são pais pela adoção e que você troca experiências. Então, assim, nessa fase de trocar, de alinhar essa expectativa com a pessoa com quem você está, ou sozinho, se for o caso, se você for solteiro, vá nos grupos de adoção. Acho que é importante a gente enfatizar isso. Procure um grupo de adoção e frequente ele e consuma o máximo de informações que você puder. Depois, as pessoas podem seguir vocês nesse Insta que você está assistindo. E se vocês quiserem saber onde tem um grupo de apoio, ou um grupo de apoio que a gente fez no mesmo lugar, vocês procuram que eles vão passar o endereço certinho, porque a gente está aqui no sentido de esclarecer mesmo para você que está querendo adotar. E vocês enfrentaram durante o processo de adoção alguma dificuldade? Antes dessa resposta, só acrescentando a fase processual, existem fóruns e comarcas que exigem a participação num curso, num grupo de adoção, antes de entregar a documentação. Então, existe também essas regras. E você ganha o certificado, né? Isso. Cada palestra você ganha o certificado. Exatamente. No dia que você vai levar os documentos lá, né, a pilha de documento com as fotos da casa e tudo que a gente comentou antes, dependendo da comarca, mas na maioria delas eles vão exigir o certificado de participação num grupo de apoio à adoção. Então, por isso que vale mesmo ressaltar a importância de procurar. Respondendo a sua pergunta, pastor, nós não tivemos nenhum problema na esfera judicial. Em nenhum momento nós fomos tratados diferenciado, desde a entrega para o estagiário no fórum, da documentação, desde o dia que nós fomos pegar a lista de documentos, a entrega de documentos,
a assistente social, inclusive, era evangélica, a psicóloga, a juíza, o Ministério Público. Em nenhum momento nós fomos vítimas de qualquer tipo de preconceito, questionamento ou olhares tortos. Acho interessante. Porque quem tá me assistindo, eu acho que a primeira pergunta que vem na mente deles é se sofreram preconceito na questão do trâmite da adoção. Acho que as comarcas judiciais, fórum, as varas que atuam nesse processo, eu acho que isso já é pelo menos da nossa parte, isso já foi uma percepção nossa, né, da gente não sentir nenhum preconceito, e as pessoas da junta de psicólogos e sociólogos que estavam lá no fórum serem bem abertos à questão de pais, de famílias homoparentais, de solteiros, etc. e tal. Entretanto, a gente conhece pessoas, né, nós, você, que de fóruns, assim, às vezes um pouco em regiões um pouco mais distantes. Da Grande São Paulo. Ou da Grande São Paulo, ou em lugares com grande cunho religioso. A gente sabe, sim, que existe. Nós já ouvimos histórias, e vale aqui ressaltar que há, sim, dificuldade quando você encontra uma situação como essa, por você ser um casal homoafetivo ou um gay solteiro querendo adotar, existe o preconceito. Acho que a gente não pode dizer que não existe. Sabe? Existe, porque a gente tem fatos reais que aconteceram. É que no nosso caso, na nossa experiência, pelo fórum nosso, ter uma equipe já bem aberta para isso, nós não passamos. Para a gente isso foi bem tranquilo. Mas acho que vale ressaltar que existe. O meu processo ficou dividido um pouco em Jandira e no Jabaquara, e graças a Deus eu também não tive nenhum problema, tanto aqui em Jandira, né, pela juíza de Jandira, pela assistente, aliás, ela sempre pede para a gente ir lá para ver como que, né, e tanto o fórum do Jabaquara, que foi excelente, foi muito assim, sabe, muito bom lá. Mas eu também conheço pessoas que, diferente de nós, sofreram preconceito, principalmente por quando a assistência social, eles são religiosos, muito conservadores, e houve preconceito. Mas mesmo assim, o preconceito não impede da adoção. Até porque a homofobia é crime hoje no Brasil. Tem que ficar claro. Isso não vai ser impedimento. Acho que isso que você falou é importante. Isso não é uma questão que vai te barrar. O que você vai ver é mais uma questão pessoal mesmo, daquela pessoa que ali está exercendo um cargo de autoridade sobre o processo. E não do judiciário. Dificultar o seu processo por causa disso. Mas não que isso vai te impedir. Então, assim, se você já passou por essas fases que a gente falou antes e porventura está vivendo essa dificuldade, não desista. É como você falou, não há impedimentos legais hoje no país que impeçam um casal homoafetivo ou um homossexual, seja homem ou mulher, de fazer o processo de adoção. Então, bate de frente mesmo, bate o pé, porque é um direito que a pessoa tem. Exatamente. Eu acho que hoje em dia os fóruns eles estão mais preparados com a questão da adoção homoafetiva, porque agora existem muitos casos, principalmente dentro do estado de São Paulo e um pouco no Rio, que a gente sabe de casos, adoção homoafetiva tem se tornado dentro dos fóruns algo comum. Por isso que não há mais aquele baque. Por exemplo, se você na sua cidade vai ser o primeiro, pode causar um estranhamento, né? Mas fóruns que já tem adoção homoafetiva, no caso de Jandira já teve já tinha tido um caso, então as pessoas já têm a experiência, não há tanto espanto nessa questão da adoção homoafetiva. Exatamente. Tanto que no nosso processo, a assistente social que cuidou do nosso caso, não, a psicóloga do final do processo, ela sempre falava a respeito que ela gostava de fazer as adoções homoafetivas, porque os homoafetivos não tinham muitos critérios, muitas exigências, estavam abertos a grupos de irmãos, a crianças maiores. Então, hoje, no judiciário, instituição é muito bem visto. Acho que só... E quanto tempo... Pode falar. Só rapidinho, Leandro, se você fazer a pergunta, o Daniel, que também está bem por dentro desse assunto, ele comentou
que caso isso ocorra com você, você pode denunciar isso, né? É cabível de denúncia. Então, se realmente for um fato, mesmo que você perceber que houve preconceito ou impedimento de você seguir o processo de adoção por alguma orientação sexual, e aí acho que aqui vale tudo, né? A gente tem que ressaltar tudo, porque infelizmente o Brasil ainda vive isso. Seja cor, gênero, orientação, é passível de denúncia. Então, você pode denunciar. E a gente já também viu, a gente também já viu preconceito, né? Dentro dos próprios abrigos, que eles influenciam as crianças. Quando a criança é indicada para a gente está no processo de visitação, pessoas do abrigo influenciam as crianças para não aceitar, porque a decisão final é das crianças. Então eles influenciam, a gente já viu o caso que eles influenciam. Por isso que qualquer interferência a gente já pode denunciar. Que são casos raros, não é uma coisa comum que acontece, porque hoje o pessoal tem medo por causa de processo, mas acontece, pessoal, e vocês têm que já estar preparado para essas coisas que podem acontecer. Exatamente. É isso aí. Quanto tempo durou o processo de vocês? Mais rápido do que imaginávamos. A gente costuma... A gente costuma chamar de gravidez jurídica, né? Porque durou exatamente 9 meses o nosso processo. Olha, nossa, certinho. Foi uma gravidez judicial. E a gente fala que a gente deu entrada no fórum contando pelo menos com 2 anos. Com 2 anos de processo, né? A gente falou assim, a gente vai dar entrada agora, mas a gente vai ter uma resposta pelo menos com 2 anos, né? Daqui, da data que a gente deu entrada, com 2 anos para frente. E com 9 meses o nosso telefone tocou, e aí era o pessoal do fórum, e ele falou, olha, a gente tem aqui a ficha de vocês, tem aqui crianças que atendem de perfil, vocês não querem vir aqui? Né? E aí, o que a gente tem para dizer para aqueles que estão interessados é que quando você recebe essa informação, pode ter certeza que você vai estar entrando nessa jornada, porque é muito difícil você ir no fórum, receber essas informações, ficar sabendo de histórico, ver foto, etc e tal, e sair de lá sem falar, não vou adotar. Então... Mas esse prazo, pastor, ele depende muito do fórum. O nosso fórum é um fórum especializado que existia uma comarca da família específica. Então, tudo lá é muito mais rápido. Os fóruns da Grande São Paulo, eu já vi nas reuniões que nós participávamos, pessoas esperando há 3 anos pela habilitação. A habilitação é o documento que lhe permite entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Então, assim, existem vários prazos. Isso é bom a gente, isso é bom a gente falar, porque assim, a gente tem que entender, eu quero que vocês explicam isso, né? Que tudo depende que seria a próxima pergunta, né? O perfil da criança. Tudo depende do perfil da criança. Porque quem quiser bebezinho, pode falar sobre essa parte, para que fique bem claro, porque a gente tem que deixar bem claro para quem está assistindo sobre essa questão. São duas fases, né? São 2 influências, né? Eu vou falar das influências e falar das fases. São 2 influências. A primeira influência, acho que é essa que o Elcio falou no começo, que a gente precisa ressaltar, porque isso influencia muito. Se o seu fórum é um fórum de uma cidade menor ou da Grande São Paulo, lá no nosso grupo de adoção, por exemplo, desse caso que o Elcio falou, a mesma vara criminal era a vara que cuidava da infância e juventude. Então, as pessoas que estavam naquele fórum contavam pra gente que eles iam lá e falavam, mas meu processo de adoção está demorado. E a pessoa do fórum, funcionário do fórum, fala para ele, olha, eu tenho aqui 300 casos criminais, infelizmente a gente não tem mão para atender a demanda assim como vocês gostariam que fosse atendida a demanda da infância e da juventude. Então esse é um fator importante. O segundo fator, e até o Fernando lembrou aqui nos comentários, é o perfil, né? Então nosso perfil também ajudou nesses 9 meses, porque nós saímos daquela conversa primeiro alinhados da adoção tardia. Se você sair dessa conversa alinhado com a outra pessoa, ou com você mesmo, que você quer um bebê, né? Você não mude o seu perfil, a gente não quer aqui trazer isso, porque isso não é nem saudável fazer. Se a sua expectativa é uma criança menor, etc e tal, continue com isso, mas você tem que ter a ciência que devido à fila, né, do cadastro e como esses processos acontecem,
provavelmente você vai demorar um pouco mais para ser chamado, porque crianças menores não estão tão disponíveis quanto crianças maiores. Exatamente, porque são duas fases, como eu havia dito antes, que o Marcelo começou a falar aqui. A fase de habilitação pode demorar, né, depende da localidade, do seu fórum, e a fase de espera da criança, que é a segunda fase, também. Então, foi o que o Marcelo falou. Depende do seu perfil. A nossa conversa no início foi: quantos filhos? Ah, ele queria um, eu queria 3. Ele queria um mais novinho, eu queria um mais velho. Então, a gente fechou em 2 crianças entre 4 e 10 anos, né? O Elcio está naquele versículo. O Elcio está naquele versículo: enchei e multiplicai a terra. Isso. Eu ainda estou trabalhando aqui para ver se eu consigo convencer, né? Que eu quero aumentar a prova. A minha madre já fechou. Não tem 2, tá bom. A minha também. Tá faltando a Rebeca, gente. Sou estéril agora. Mas aí nós temos amigos, por exemplo, nós temos o Daniel, que é família nossa, amigo nosso, somos padrinho dos filhos dele, são 3 crianças. Nós temos o Fê e o Fábio, que tem um adolescente, que é o Lê. Então, assim, tem o Agnaldo Alex, também tem 2, vocês têm 2. Depende muito do perfil. Para todos nós, que somos perfis amplos de adoção tardia, após a conclusão do processo de habilitação, logo vieram as crianças, né? Sim, sim. Então, se você Porque tiver... eu coloquei... Kate, Pode falar. sua linda. Mandando um beijo para Kate. Beijo, Kate. A Kate que adotou, né? Isso. Ela tá aí. Legal. Então, eu e o Marcília, a gente também decidiu que a gente já queria 2 irmãos, um casal, né? Ou um casal, ou 2 meninos, ou 2 meninas, né? E a gente colocou entre 4 a 12 anos, né? E por isso que o nosso processo também foi um pouco mais rápido, porque na época o André tinha 8 anos e o Vitinho tinha 3 anos. Olha, ele sabe mais do que eu. 3 anos. Só sei tirar foto, isso daí eu não decoro, não. 3 anos. Então, foi muito, um pouco o perfil. É que nem a gente fala, quanto mais a gente abre o perfil, mais fácil fica. Mas é aquele negócio que você falou que foi extremamente importante. Se você tem desejo de adotar um bebê, não mude o seu perfil para que seja mais rápido. Não, porque isso depois, mais pra frente, você pode se arrepender. Então, assim, siga aquilo que você quer. Tem gente que esperou 2 anos, 3 anos, mas pelo menos teve aquilo que realmente tinha no seu coração. Isso. Exatamente. Isso é muito importante. E qual foi a reação da sua família? Que a família de vocês é evangélica, né? Qual foi a reação? A minha família tá reagindo até hoje, né? A minha mãe ela participou do processo todo com a gente. Ela foi na hora A Dona Ione é uma fofa, gente. Na hora da entrevista com a juíza, ela entrou na sala. Ela abriu a sala da juíza, ela entrou. Porque ela queria falar. Na hora da psicóloga, quando mostrou a foto deles, ela entrou também depois para ver as fotos. Ela participou de tudo. Sim, e o primeiro lugar que E os primeiros netos dela, né? No caso do Marcelo. Sim, são os primeiros netos. E foi o primeiro lugar que eles foram, né? Depois que eles saíram do abrigo, o primeiro lugar que eles foram foi na casa da avó, né? Então, aí minha mãe já eles, foi aquele chororô, meu pai também. O pai, às vezes, é um pouco assim mais durão, mas rapidinho ele amolece. E eles foram super bem recebidos na família. Mas eu acho importante essa pergunta, Lê, porque aí a gente está aqui diante de 2 famílias diferentes também. Não que a família do Elcio não tenha recebido eles bem, lógico que não. É que a minha família talvez seja assim um pouco mais
Expansivo. Só que a família do Elcio é mais que nem ele, né? Quem conhece, ele sabe. Então, assim, eles são... Exato. Eles são carinhosos, são bondosos, adoram as crianças, só que esse primeiro contato já não foi tão assim como foi na minha casa, entendeu? Exatamente. Até a tia, a irmã do Marcelo, os tios, todos foram muito alegres e tudo mais. A minha família é uma família muito rígida, né? Bem religiosa, bem rígida, conservadora. Minha mãe, né, tomou um susto no começo, tal, mas receberam muito bem. E à medida que nós começamos a visitar a casa dos meus pais, foram se enturmando. No primeiro momento já foi vovó, e eles aceitaram. E hoje minha mãe é completamente apaixonada, meu pai, meus irmãos, todo mundo. Não tem a intensidade da família do Marcelo, né? Mas, né, eu mesmo sou assim. Mas gente, a minha família é grande. E eu quero aqui, gente, aproveitar essa live, dar parabéns para a mãe do Marcelo, a Dona Ione, essa fofa, maravilhosa, que hoje faz aniversário, e a mãe do Elcio também faz aniversário hoje, né? Exatamente. Gente, hoje foi bolo, vai ter bolo até não sei que hora. Vai. Nós vamos, depois da live, lá para casa da minha mãe, ainda para comemorar. Glória a Deus. Explica mais essa parte da como que vocês definiram o perfil da criança desejada? Como foi esse conceito? Bebê, mais adolescente, como que foi? Foi, como o Elcio falou, né? Ele tinha uma preferência, né? Que ele queria 3 e de idades mais avançadas. Ele sempre teve acima de 9 anos. A vontade de crianças mais velhas. E eu queria um só, com uma idade menor, né? Tipo, 2, 3 anos é o que eu queria. Então havia essa divisão aí. Então depois da gente muito conversar, dessa fase de muita informação, de se orientar, aí a gente chegou no equilíbrio, né? Então assim, nem você nem eu, né? E aí nós chegamos num perfil de 2, então não foi nem 3, nem 1, foi 2. Com idade intermediária entre as idades que nós queríamos. E aí nós colocamos no perfil de 3, né? De 4 a 9. A 9 anos e 11 meses. De 4 a 9 anos e 11 meses. Então, a gente achou o equilíbrio, né? Que é o que a gente orienta, né? As pessoas que estão aí pensando em fazer, é achar esse equilíbrio, se orientar e decidir aí de maneira que todos estejam de acordo com a decisão que vai ser tomada, que é uma decisão para a vida, né? Mas são várias... Por exemplo, eu não sei se o Elcio ele é muito ansioso. Não sei se o Elcio é muito ansioso. Mas eu creio que dentro do processo de adoção, acho que todo mundo se torna ansioso, porque já quer, por exemplo, ver a criança, já quer ter a criança no braço. Houve muita ansiedade da parte de vocês? Eu mais do que o Marcelo, né? Eu ficava mais nesse... Né? Marcelo, deixa eu vir, calma. Não, a gente tem todo o tempo do mundo. Não tem Mesmo porque nós tínhamos acabado de casar. Nós tínhamos acabado de casar, então nós não estávamos esperando. E depois seria rápido. Depois que o fórum ligou, que é o famoso meu telefone tocou, virou um misto de emoções. A gente ia mudar de apartamento, ia fazer uma viagem para fora. Aí mudou toda a nossa vida. Então, sim, eu fiquei bastante ansioso, Marcelo também. Mas depois que nós vimos a foto e eu tive minha crise de choro, que eu não conseguia parar de chorar quando eu vi as fotos, né? Para a gente começar a reunião com a assistente social. E aí, sim, os dois começaram a ficar bastante ansiosos até o dia seguinte para ir conseguir vê-los no abrigo. Você está fazendo uma pergunta. Espera um pouquinho. O Cari, você está fazendo uma pergunta, mas guarda essa pergunta para o final que eu vou abrir espaço para perguntas, tá, meu amor? Te amo. Pode continuar. É que assim, Lê, aí a gente volta de novo e perceba como é importante falar sobre esse assunto. O Elcio falou uma coisa aqui que pra gente foi importante na época. Nós estávamos namorando há 2 anos, casados há nem 1 ano completo, e aí a gente deu entrada no processo achando que ia demorar, mas não demorou. Então, talvez a minha expectativa não tivesse... Vocês achavam que ia demorar, por isso que vocês entraram logo depois de casar.
Ah, entendi. Talvez a minha expectativa não fosse tão grande, porque a gente ainda estava vivendo aquele momento pós-casamento, com muitos planos, etc. e tal. Né? Só que aí que está a real necessidade dessas conversas. Existem casais que já estão juntos há muito tempo, existem casais, enfim, que são mais novos, mas que já se sentem maduros o suficiente para dar esse passo, que é um passo muito importante. Vai do momento de cada um, entendeu? Aí depois, então, só para o pessoal entender, aí depois que o juiz aprovou a papelada, o nome vai para um cadastro nacional. Exato. Isso, esse é o próximo passo. Depois e outra coisa, que horas, para o pessoal saber, que horas você coloca o perfil da criança que momento do processo que você coloca o perfil? É no final, né? Primeiro você preenche toda a papelada, junta toda a documentação, né? Como a gente falou antes, com os seus dados, renda, enfim, atestados, tudo isso. Depois você passa pelas entrevistas que acontecem no fórum e na sua residência. Vem na sua casa o assistente social e o psicólogo, e aí eles vão bater o perfil com o que você escreveu. Então é interessante que você esteja bem alinhado e não coloque coisas erradas lá no papel, porque depois eles vão te perguntar todos os detalhes, tintim por tintim, daquilo que você colocou lá. Por exemplo, uma coisa que a gente até ficou meio assim foi de ex-relacionamentos. Né? Então a gente tem uma parte lá no perfil psicólogo que fala se você é o primeiro casamento ou não, né? E aí a gente tempo de relacionamentos anteriores. E aí o psicólogo vira para você na frente do seu companheiro e pergunta por que você, não sei se isso é regra, mas aconteceu com a gente. Por que você não adotou no seu relacionamento anterior? E você tem que manter a postura ali e responder. Aí depois o meu perguntou por que eu não dei certo no relacionamento anterior, gente. O psicólogo perguntou isso. Você fica assim, por que a pessoa quer saber isso, mas você tem que responder? Então, assim, e você tem que ter muito equilíbrio. Muito equilíbrio, não se sentir assim, mostrar que você se sentiu ofendido, nem nada por aquilo. E aí depois disso é que você... Aí, depois de todo esse processo, dessas entrevistas, dessa documentação, aí você vai para outra psicóloga que vai preencher o seu perfil. E aí é uma outra maratona de entrevista, de perguntas bem capciosas, porque assim, a gente tinha preenchido um perfil. Nesse perfil, eles vão te perguntar se você está aberto a crianças soropositivo, crianças de incesto, todas essas coisas que eles vão te perguntar. Se você disser sim ou não, esteja bem embasado na sua resposta. Porque o sim ou porque o não. Seja ela sim ou seja ela não. Eu não quero uma criança advinda de XYZ. Por quê? Se você... A gente viu casos que estavam junto com a gente que a pessoa não soube responder pertinente a pergunta, porque a psicóloga não se importa se você quer ou não. Ela quer saber se você está pronto para estar certo daquilo que você está fazendo. E aí a gente teve um caso de um casal que estava fazendo com a gente na época, que a psicóloga falou para ele, eu acho melhor você voltar para os grupos de adoção, porque você ainda não sabe direito o que você quer. E aí ele já estava na fase final e ele teve que voltar lá para o começo, por causa de não ter isso bem já definido na mente dele, entendeu? E essas sessões com essa psicóloga do final do processo, a nossa demorou 4 horas. Teve uma de 2 horas e uma outra de 4 horas. A ponto de sair morrendo de dor de cabeça. Porque ela realmente é incisiva, ela aperta, ela te cutuca, ela vai no íntimo ali da sua resposta, ela quer entender, ela quer saber. E eu conheci uma pessoa que passou por mais de 5 sessões com a psicologia e no final ela foi reprovada. Não conseguiu. Aí depois, Lê, dessa bateria de entrevistas, é que ela te chama uma reflexão do que você colocou ou não, assim, e convida você a preencher novamente ali. A gente preencheu até no dia mesmo, né? Junto com ela. Algumas coisas a gente reviu. Junto com ela, algumas coisas a gente reviu mudou. mesmo, de fato, mudou. E aí você entrega o perfil das crianças que você vai levar para o CNA, o cadastro, né? Isso então, aqui em São Paulo, né? Eu tô vendo que que ele é do Rio de Janeiro, o esposo do pastor Elias, lá no Rio de Janeiro é diferente. Então pode ser que em outros estados
ou outras cidades o trâmite pode ser diferente. É lógico, tudo isso vai estar num momento que a gente está falando, mas pode não ser na sequência que a gente está falando, porque dentro da cidade de São Paulo e, no meu caso, a cidade de Jandira, foi esse mesmo processo, esse mesmo trâmite. Só para trazer um pouco de alegria para a gente aqui, o meu psicólogo foi o cara mais fofo do mundo. Ele me humilhou, mas me humilhou tanto, porque ele queria ver se realmente era nervoso, porque ele fez um teste, viu que eu era meio nervoso e tal, e ele me humilhou de tal forma, né, que eu saí de lá achando que eu era o pior do pior das pessoas. Mas depois ele falou que isso era um teste, porque ele provoca para ver se realmente, numa situação de nervosismo, como que você vai sair. Exatamente. Mas vamos lá para o rapidinho, porque senão vai encerrar aqui. Eu quero fazer uma pergunta, acho que todo mundo também está perguntando isso. Como que foi a reação quando vocês viram a criança? Porque vocês tinham visto em foto e tal, mas quando vocês viram a primeira vez assim? Eu acho que vale a reação da foto também, né? Porque quando a psicóloga mostrou pra gente as fotos dele no celular, o Elcio já dentro do fórum caiu em choros. Chorou. E pronto, a gente já tinha aquela definição, né? E acho aqui que vale também, né? Como nós estamos falando, você é pastor e nós também uma família cristã. Eu sempre, antes de conhecer o Elcio, e quando conheci ele, compartilhei isso com ele também, eu sempre disse que o meu primeiro filho se chamaria Miguel, né? E era uma coisa que eu falava para todo mundo desde o começo. Não, quando eu tiver um filho, o nome do meu filho vai ser Miguel. E aí na sala, a gente perguntou, diante da choradeira do Elcio, eu perguntei o nome, né, para a psicóloga, e aí ela falou, é Miguel e Guilherme. E aí já foi mais uma confirmação ali no nosso coração também, de que, né, realmente era aqueles que a gente já tinha orado há tanto tempo, esperado no Senhor, que seriam preparados para nós. Depois disso, aí, para responder a sua pergunta, a gente é convidado ao processo de convivência, né? E aí você começa a fazer as visitas no abrigo. Aí sim você vê a criança de fato e começa. Acho que assim, eu acredito que essa primeira impressão é uma novidade para todo mundo. É uma novidade para eles, que estão conhecendo duas pessoas ali que eles nunca viram na vida. É uma novidade para a gente também, né? De estar vendo. E eu acredito que ela é uma experiência que vai se construindo aos poucos. A cada visita que você vai no abrigo, a cada dia que você passa, que você vai conhecendo um pouco da criança, e a criança também vai conhecendo com você, esse relacionamento ele vai sendo construído. Para mim, pelo menos, foi assim, foi uma construção, né? Eu tinha essa certeza absoluta que eles seriam os meus filhos já ali naquele momento dentro da sala da psicóloga, mas a partir do momento que a gente conheceu eles, eu acredito que é um tijolinho a cada dia nesse mundo. Mesmo porque foi bem desafiador, não foi simples. Esse processo de reencontro que nós chamamos. Então foi realmente por fases e tem sido fases até hoje. Os meus, no primeiro dia, já me chamaram de pai. O André falou assim, vocês... Quando a gente foi lá, no caso de conhecer, o André já falou, vocês que vão ser meu pai? Então eu já posso chamar vocês de pai, né? O que mudou? A gente já está nos 10 minutos finais, eu quero já a gente acelerar. O que mudou na vida de vocês após a chegada dos seus filhos? Resumidamente. Tudo, praticamente tudo. A vida dá um 360 total. Nós ganhamos 20 quilos cada um, porque a nossa rotina, né, de academia, de sair, de viajar, nós trabalhamos em companhia aérea, nós viajávamos muito, mudou drasticamente a rotina de escola, de médico, de criança, mudou tudo. 360 graus. É porque, assim, eles passam a ser a prioridade, né? Então, assim, antes éramos nós dois. Então, a gente tinha as nossas prioridades entre nós dois.
A partir do momento que as crianças chegam na sua casa, então a vida escolar, o convívio social, a saúde, a alimentação, a saúde, enfim, o estudo, os remédios, tudo dessa criança passa a vir na frente do que você fazia antes. Ela é a prioridade, né? Então a vida muda mesmo. Porque nem eu, Marcília, a gente vivia. Pode falar, Elcio. Na hora de sair, tem que trocar primeiro, na hora de ir para a igreja, tem que dar comida antes. Né? Tudo passa a ser prioridade, igual o Marcelo falou. Só ia complementar, pode falar, pastor. Eu tinha quase, acho que 9 anos de casado na época com o Marcílio, e a gente tinha uma vida, a gente não fazia janta, comia besteira. E quando veio as crianças, tudo foi pensado nele, viagens tem que ser pensada neles, tem que ter arroz, feijão, legumes, a nossa geladeira teve que mudar, tudo teve que mudar, né, sobre essa questão. Mas uma pergunta que eu acho que o povo também está perguntando é se vocês já sofreram algum preconceito dentro da família de vocês, em geral. Olha, Lê, foram situações bem pontuais. Nós não sentimos esse preconceito, como nós falamos no começo, por parte da junta, do fórum, etc. Mas nós, na sociedade, nós tivemos uma ou duas situações assim que foram mais pontuais, que deu para perceber realmente que era um preconceito devido à situação deles terem 2 pais. Uma foi no mercado, a gente estava passando as compras, e aí tinha uma pessoa aguardando para passar no caixa, e era um dia daqueles dias de mercado bem tribulado, né, com a fila cheia. E aí a mulher parou assim, estava atrás da gente, ela parou e começou a observar. E aí acho que na cabeça dela ela foi somando 2 mais 2 igual a 4, sabe? E foi percebendo que o que estava acontecendo ali na frente dela, e ela começou a falar algumas coisas bem desagradáveis, mas em tom alto, falando alto, para de fato atingir a gente ali naquele momento que a gente estava passando no mercado, né? Óbvio que o Elcio não deixou quieto, né? Porque ele conhece, ele sabe. Da mesma forma que ela estava falando alto, ele também começou a dizer, porque realmente incomoda, e ninguém tem sangue de barata, né? Que ninguém estava pagando a nossa compra, que a gente não estava devendo nada para ninguém, que os incomodados que pegassem outra fila, coisas desse tipo. E uma outra situação que foi bem pontual foi quando a gente foi fazer o cadastro deles no plano de saúde. E aí, quando você fala de sistema de cadastro, tem uma coisa muito ruim hoje nos sistemas, seja da Receita, seja do plano de saúde, que é o famoso mãe e pai, né? Então a pessoa não entende que ela tem que escolher um dos campos e colocar um segundo pai ali. E eu estava com eles para passar no pronto-socorro e a menina simplesmente, incisivamente, não queria fazer a ficha, porque o plano de saúde estava no nome do Elcio, e ela falava assim, não, mas aqui no plano de saúde está dizendo que o pai é o Elcio. Quem é você? E eu com toda a documentação do fórum já na mão dela. Você é quem? Não, aqui não está dizendo nenhum Marcelo. E assim, e todo mundo ao redor, o pronto-socorro cheio, as pessoas olhando, até que uma outra menina que foi enviada por Deus na hora, bateu assim na mesa dela e falou assim, coloca o nome dele como mãe e passa a criança. Aí ela parou de fazer aquele momento ali, colocou o meu nome no campo mãe do sistema, e aí eu consegui passar com eles no médico do convênio, por incrível que pareça. Então assim, essas foram as situações mais pontuais. Então, pessoal, falta 6 minutos. Falta 6 minutos. Peraí, falta 6 minutos. Tá. Né? E esse negócio do preconceito, qualquer dia a gente faz um bate-papo sobre preconceito, né? Que acho que é muito bom. Mas, pessoal, eu já quero que vocês coloquem a pergunta, que a gente tem 6 minutos. A gente não vai. Tem gente pedindo pra gente continuar, mas não dá pra gente continuar, porque o Elcio Marcelo vai ter que ir lá pra casa da mãe dele, que hoje é aniversário. Então, assim, já faça a pergunta aí rapidinho, enquanto que eu vou fazer uma última pergunta para eles resumir. Você já coloca a sua pergunta aí. Caso não dê para responder, depois eu vou estar enviando para eles vão estar respondendo vocês, tá bom? Quando você coloca a sua pergunta aí, eu quero fazer uma pergunta. Qual conselho vocês falariam para quem agora está assistindo e deseja adotar? O primeiro é sonhar a respeito. Se for um casal, compartilhar. Buscar informação. Nós estamos à disposição, todos nós somos pais, tanto a gente como vocês. Se inteirar, entender qual o perfil de criança que vocês desejam
e iniciar o processo, saber se é isso mesmo que vocês querem. Exato. Eu acho que esse é o principal conselho de tudo. Essa parte burocrática você supera. Exato. Porque a gente supera isso em vários outros sentidos da vida. É a conversa, acho que o principal conselho é esse. Conversem, conversem, conversem. Esgotem o máximo da conversa que você puder. E se você é solteiro, leia, procura ali na internet, converse com outras pessoas, vá atrás da ajuda psicóloga, da ajuda psicológica. E rapidinho aqui, lê. A ajuda psicológica ela tem que estar antes e depois. Até os meninos passaram o psicólogo depois, nós passamos. E procura o grupo de adoções, né? Também é muito bom antes. Pessoal, vamos lá para as perguntas rapidinho. A Karen, a minha filhona linda, ela pergunta assim: se os pais ou adotantes não se adaptarem, pode haver devolução? Olha. Rapidinho, gente. Olê, vamos fazer assim, vamos voltar então. A gente volta, a gente atrasa um pouquinho, aí a gente faz só perguntas e respostas na volta. Pode ser? Porque aí não Tá bom, pessoal. Vocês corrido. prometem que vocês vão ficar. Se cair aqui, a gente volta e a gente. Só que aí vocês vão ter que fazer a pergunta de novo, que eu vou perder todas essas perguntas aqui. Vocês podem, gente? Vocês querem rapidinho? Então, resume aí rapidinho. Olha quanta pergunta, gente. Vamos lá tentando responder enquanto isso? Ou vocês querem finalizar? Pode ser. Aí a gente volta só para perguntas e respostas. Pessoal, já vai cair. Aí vocês entram no outro vídeo, vocês perguntam. Vocês fazem essas perguntas de novo, que como vai cair o vídeo, eu vou perder essas perguntas. Só para ele finalizar, para você que quer adotar, você tem desejo, eles estão dando um conselho como pessoas que já passaram por esse processo sobre adoção. Então, termina aí e a gente abre uma outra live rapidinho, só para fazer essas perguntas. Vocês já fazem essas perguntas de novo. Beleza. Sobre a questão da devolução, vamos ver se dá tempo. Filho não se devolve. É por isso a importância de pesquisar, de vivenciar, fazer laboratório, conversar com quem já adotou. A adoção tardia, ela não é tão simples, é maravilhosa. O Fernando, nosso amigo, o Fábio, adotaram uma criança já bem grande, pode embasar com o Daniel, você mesmo. Então, assim, precisa ter muita consciência, porque é uma violência devolver uma criança. É uma coisa muito ruim para a criança, para o casal, e é muito mal visto pelo judiciário. Pode acontecer, não sei, mas pode acontecer de você ter muito problema depois de conseguir ser indicado para uma nova adoção. Né? Sim. A gente sabe que existe, né? A gente tem que tratar como um fato. A devolução ela é um fato, ela acontece, mas exatamente por pessoas que não se prepararam dessa forma que a gente vem falando desde o início, tem muita expectativa sobre a criança e a criança não devolve da forma que você esperava e acaba acontecendo a devolução. Daí a necessidade de ter muita informação. Deixa eu só fazer uma pergunta se esse fato é verídico. Depois que você adota a criança já está no teu nome, por exemplo, já está no seu registro, o registro dela é o nome de vocês, e vocês devolvem. É verdade que vocês têm que pagar uma pensão até os 18 anos para ela? Depende do juiz. Você pode ser preso, você pode não poder devolver, você pode ter que pagar indenização, além da pensão. Vai do juiz do caso. Os juízes ficam bem bravos. É uma determinação do juiz. Então, o pessoal está falando aqui bastante coisas. Caso de exclusão do cadastro, a Kate falou. Tem juiz que faz isso, determina o pagamento de uma pensão. O juiz é o entendimento dele. O que ele colocar na sentença, você vai ter que cumprir. É por isso que tem que ter por isso que é bom você saber, né? É por isso que é bom você já definir o perfil e saber que não é que nem... É que nem um filho quando nasce. Você não sabe como que ele vai nascer, se ele vai nascer com problema de saúde. Você não sabe se ele vai nascer bagunceiro, bravo, irritado. Você não vai saber, mas é seu filho. Então, eu acho que quando você adota, é seu filho, pronto, acabou. Você entrou na adoção e agora aguenta. Até porque eu acho que é uma falta de humanidade que você está devolvendo. Pessoal, 26 segundos. A gente vai abrir uma nova live. Eu quero que vocês que fizeram essas perguntas, entrem agora, faz essas perguntas, que agora a gente só vai responder essas perguntas, tá bom? Então, vocês que fizeram essa pergunta aí, por favor, faça essa pergunta. Eu estou vendo perguntas interessantes aí
né? Então faça aí essas perguntas novamente, que a gente volta. Se você tiver uma dúvida até nessa resposta agora,